Salve, salve meus queridos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E galera, é o seguinte, vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês algumas divisões de treino para você que treina aí de 3 vezes a 5 vezes na semana. Então ao longo desse vídeo eu vou trazer alguns exemplos de possíveis divisões que você pode adotar aí para os seus treinos de musculação. Lembrando o seguinte, que essas divisões aqui, elas não são necessariamente as únicas divisões que você pode fazer, tá? Até porque eu pensei aqui nessas divisões trazendo um trabalho geral para os agrupamentos musculares aí que a gente tem. Então assim, se você às vezes quer desenvolver, definir alguma parte mais específica do seu corpo, você provavelmente precisaria fazer de 2 a 3 treinos, às vezes, né, repetir o treino daquele agrupamento muscular que você quer mais desenvolver do que os outros, que não é a questão aqui do vídeo. Eu trouxe para vocês um panorama, uma divisão assim geral. E não só isso, por que eu tô trazendo essa divisão de 3 a 5 vezes na semana? Porque é o seguinte, galera, você treinar uma vez na semana ou duas, você não tem como fugir do método ali do full body, que é trabalhar o corpo todo na sessão. Mesmo que você treine 2 vezes na semana, se você fizer uma divisão bem simples, que é treinar a parte superior num dia e parte inferior no outro, se você falta nesse segundo dia aí que você precisava treinar, você vai perder o estímulo ali da semana daquele treino. Então o full body, de certa forma, é uma maneira de você garantir que você treine pelo menos uma vez ali na semana o seu corpo todo. E aí se você for 2, você treina 2, né? E consequentemente vai ter uma evolução melhor treinar apenas uma vez na semana. Mas no geral, então, menos de 3 vezes na semana, você vai ter que treinar aí utilizando o método do full body. E já acima de 5 vezes na semana, que é no caso treinar 6 e 7 vezes, eu já não recomendo muito, principalmente das 7 vezes, você ir a semana inteira até os fins de semana ali treinar na academia. Pode ser que talvez você não descanse suficientemente para realmente ter um treino eficiente. Então você precisa ali diminuir o volume do seu treino, diminuir a intensidade para conseguir depois ter uma recuperação. Às vezes dormir de um dia para o outro não vai ser suficiente, então você vai precisar ali realmente de um dia do descanso. E para você que treina 6 vezes, basta você seguir aqui algum exemplo das 5 vezes na semana e que colocar 2 dias de descanso ali ao longo da semana, que aí você vai conseguir treinar eficientemente, tá? Então assim, treinar verdadeiramente 6 vezes na semana, eu também não recomendo. Então por conta disso, o mais recomendável é você ficar nessa faixa aqui mesmo de 3 a 5 vezes na semana, que vai ser sucesso aí para você evoluir, para você desenvolver dentro da musculação. Beleza? Então, ó, é o seguinte, eu tô aqui com o meu computador aberto porque eu criei uma planilha onde eu trouxe um exemplo para 3 vezes na semana, trouxe 2 exemplos para 4 vezes na semana e 3 exemplos para quem treina 5 vezes na semana. Como eu já disse aí no começo do vídeo, esses exemplos aqui não são os únicos que pode ter. Se você quer algo mais específico, consulta aí um professor, um personal dentro da academia aí para que ele monte seu treino de acordo com o seu objetivo. Mas aqui você já pode tirar um norte, ter aí uma orientação em relação a como dividir os seus treinos. Beleza? Então, dito tudo isso, deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal também, ativa as notificações aí para vocês não perderem nenhum vídeo. Tem aí vídeo toda semana aqui no canal, tô postando. No vídeo passado eu falei sobre o treino em casa, né? Como que você pode adaptar um treino de musculação dentro da sua casa. Trouxe exemplos de alguns exercícios lá para cada agrupamento muscular. Esse vídeo tá bem bacana, se você não viu, dá um confere lá. E não só isso, me segue lá no Instagram também, tem conteúdo diário nos stories, é uma forma de eu ter um contato mais direto com vocês. Beleza? Agora, dados os avisos, vamos aí pro assunto do vídeo. Vamos começar aqui então com 3 vezes na semana de treino. Bom, quando a gente fala de 3 vezes na semana para treinar, não tem muito que fugir do método aí do ABC, né? Inclusive tem um vídeo aí no canal que eu falo sobre esse método de divisão, como que funciona, como você pode utilizar. Porém, aqui eu trouxe uma divisão um pouco diferente do que aquele que eu trouxe lá no vídeo que eu mostro, né, a divisão tradicional do ABC. Por quê? No seu treino 1 aqui da semana, você vai começar, na verdade, com costas, bíceps e abdômen. E por que eu fiz essa escolha, né? Pensando de uma maneira um pouco estratégica, você começar os seus treinos da semana com costas é uma maneira de você conseguir treinar nas academias, principalmente na segunda-feira. Porque o que acontece? Normalmente, segunda-feira é o Dia Nacional do Treino de Peitoral para os homens e o Dia Nacional do Treino de Perna para as mulheres. Então, muita gente vai segunda-feira lá na academia treinar
e gosta de treinar esses agrupamentos musculares. E aí com isso você vai conseguir ter um pouco mais de praticidade, facilidade também na hora de treinar. E aí pensando no seguinte, né, eu vou explicar para vocês um pouquinho mais para frente lá, mas o abdômen ele pode se encaixar aqui também como primeiro treino, porque se você for treinar 3 vezes na semana, o mais interessante é você fazer intervalado, ou seja, vai, por exemplo, segunda-feira treinar, na terça descansa, na quarta vai treinar, quinta descansa e sexta treina de novo, né? Fazendo então dia sim, dia não de treino, onde você consegue colocar um descanso ali realmente eficiente nos seus treinos. Então com isso você vai conseguir treinar o abdômen, vai, é claro, ter aquela questão de dor muscular, mas depois de um tempo ali você já recupera e vai conseguir fazer os demais treinos. E aí o segundo treino aí da semana você vai fazer um perna geral, né, focado então em tudo, basicamente quadríceps, posterior, panturrilha, glúteo, né, região adutora e por aí vai. Então você vai fazer aí uma perna geral e inclusive vai ser uma estratégia também que você pode utilizar para criar um descanso entre o seu treino superior, que foi do primeiro dia da semana, e o próximo treino superior, que vai ser o treino 3, que aí vai ser peitoral, tríceps e ombro, né? Então aí você finaliza os seus treinos da semana, terminando esses agrupamentos musculares que faltava, né? Dessa forma, a divisão aí de 3 vezes na semana ficou aí dessa maneira, eu vou mostrar para vocês aí na tela, que é treino 1, costa, bíceps e abdômen, treino 2, perna geral, e aí o treino 3, peitoral, tríceps e ombro. Beleza? Aqui então, galera, 3 vezes na semana eu não trouxe outro exemplo para vocês, mas como eu já disse, se você quer desenvolver algo especificamente, por exemplo, fazer 2 treinos de perna, consulta aí o professor da sua academia, que ele monta o treino de uma maneira um pouco melhor, conhecendo mais você. Indo agora aqui para 4 vezes na semana, eu trouxe 2 exemplos para quem tem essa disponibilidade para treinar. Começando então aqui no primeiro exemplo, do treino 1 você vai fazer também costa, bíceps e abdômen. Aí não tem segredo, é a mesma questão de o Dia Nacional do Peitoral e Perna ser ali na segunda-feira, então se for seu treino na segunda, você consegue aí treinar um pouco mais tranquilo do que se fosse treinar esses outros agrupamentos, beleza? Treino 2, você vai agora colocar um perna geral, ou você já tem a possibilidade, treinando 4 vezes na semana, de fazer uma divisão, treinar ou quadríceps ou posterior de coxa, da sua escolha, ou você pode manter também o perna geral. Aí essa relação vai ser um pouco mais de gosto pessoal, volume equivalente, enfim. Então assim, você já tem agora essa possibilidade de conseguir dividir também o seu treino de perna, caso queira, ou se você preferir, pode fazer aí um treino de perna geral. O treino 3, ele já vai ser aí o treino de peitoral, tríceps e ombro, e aí o treino 4, que vai ser o último da semana, você vai fazer novamente perna geral, se você fez perna geral lá no primeiro treino, ou você vai fazer o outro agrupamento muscular que faltou, caso você treinou no treino 2 a divisão. E aí um detalhe interessante em relação a quem treina 4 vezes na semana é colocar o descanso exatamente 2 dias depois de treino, né? Então, por exemplo, se você treina segunda e terça, você descansa lá na quarta e aí quinta e sexta termina os seus treinos. Então é uma maneira aí de você fazer a divisão de forma interessante. Um detalhe também que você pode fazer é, ao invés de começar após o dia do descanso com alguma parte superior, você pode fazer a parte inferior, né? Treinar a perna ali, por exemplo, novamente, caso queira, para adiantar o seu treino, e aí você finaliza a sexta com um treino de superior. Esse é o primeiro exemplo que eu trouxe aí de 4 vezes na semana. Mas o segundo exemplo, a gente vai começar o treino 1 treinando perna. E aí, nesse caso, você vai treinar posterior, tá certo? Por quê? Como eu falei, segunda-feira, se for o seu primeiro dia de treino, é o Dia Nacional do Peitoral e de quadríceps. Um detalhe importante aqui também, né? Tá um pouco subentendido, mas assim, os grupos musculares, como por exemplo o antebraço, você pode incluir nos treinos de costas, tá? Eu não tô citando ele aqui, mas também é válido. E também o glúteo você coloca junto com o posterior de coxa quando você for treinar, caso você queira desenvolver também o glúteo, né? Trazer uma ênfase para ele aí. E aí, indo pro treino 2, nesse segundo exemplo aqui, a gente tem peitoral, tríceps e ombro. Aqui nesse exemplo, nada te impede também de colocar um outro superior, que seria costas, bíceps ali, o abdômen, mas eu coloquei peitoral, tríceps e ombro. Como você vai trazer agora realmente essa divisão e colocar, por exemplo, o quadríceps, que vai ser o treino 3, normalmente para você fazer alguns exercícios como leg press, agachamento, hack, entre outros, você precisa da ativação do abdômen para trazer estabilidade do movimento. Então assim, se você treina o abdômen antes, fica fadigado na musculatura, talvez comprometa o seu treino, fazendo ali os outros treinos por conta do abdômen fadigado. Então assim, pensando nisso,
eu coloquei aqui costas, bíceps e o abdômen no treino 4, sendo o último treino ali da semana, quando você começa uma divisão com um treino de perna. Então esse é o segundo exemplo aí de 4 vezes na semana. Percebam aí que eu tô trazendo uma ênfase geral, e aí você pode começar com perna. Falado aí então sobre 4 vezes na semana, eu vou trazer agora 3 exemplos para quem treina 5 vezes na semana. Começando então aqui o nosso treino 1 com um treino de costas e somente costas. Você vai fazer um treino aqui dedicado somente para as costas. Para você aí que treina 5 vezes na semana, pode ser uma estratégia interessante, trazer um bom desenvolvimento, trazer um bom trabalho para as suas dorsais. Depois, no treino 2, você vai treinar perna geral ou divisão também de quadríceps ou posterior junto com o glúteo. Então esse é o treino 2 aí que você pode inserir. No terceiro treino a gente vai ter peitoral junto com ombro. Então perceba que o tríceps aqui não vai estar sendo incluído também. Assim como no treino de costa você não tem o bíceps. E aí no treino 4 nós temos aqui perna geral novamente, caso você tenha feito perna geral lá no treino 2, ou você faz o outro agrupamento muscular que você não treinou no treino 2. E aí, por fim, no treino 5, a gente vai ter braço e abdômen. Lembra que eu falei para vocês aí, né? Quando você treina 4 vezes na semana, por exemplo, se você treina abdômen antes e aí não tá habituado, vai treinar aquela musculatura, e você sente fadiga depois ali, aquela questão de dor tardia pós-treino, por conta do seu treino, vai prejudicar um pouco a estabilidade dos treinos de outros agrupamentos musculares. Então, por conta disso, a gente coloca esses grupos menores que são responsáveis pela estabilização aí do movimento para fazer por último ao longo da semana. Como você vai treinar 5 vezes e normalmente vai ser a semana útil, né? Você não consegue colocar um dia de descanso. Nesse exemplo aqui, você não vai conseguir descansar suficientemente para realmente conseguir fazer esses pequenos músculos no meio dos seus treinos, né? Ou seja, ao longo ali do meio da semana. Se você conseguir colocar um descanso, né? Treinar num sábado, por exemplo, e descansar numa quinta-feira, aí tudo bem. Você consegue rearranjar o seu treino, mexer um pouco nele e fazer esses grupos menores antes mesmo de fazer alguns maiores. Segundo exemplo que eu trago também para essa rotina é você fazer no treino 1 costas e bíceps. Depois, no treino 2, perna geral ou também a divisão de quadríceps e posterior. Depois, no treino 3, você vai ter peitoral e tríceps. No treino 4, você vai ter perna geral novamente ou o grupo muscular que faltou lá do seu treino de perna. E por fim, no treino 5, vai ser o grande diferencial aqui, que vai ser ombros e abdômen. Então perceba o seguinte, ao invés da gente ter o braço isolado junto com o abdômen aí no seu último treino, você vai ter o ombro. Pode ser uma divisão interessante aí para você queira desenvolver mais o seu ombro, ou sinta que também no seu treino de peitoral, o seu ombro tá ficando muito fadigado. Então aí com isso, você pode deixar ele aí por último lá da semana para trazer um destaque, um treino mais eficiente para esse agrupamento muscular. E por fim, eu trouxe aqui um exemplo que a mulherada pode gostar mais, né? Porque elas normalmente gostam mais de desenvolver perna, que é 5 vezes na semana com 3 treinos de pernas que você pode realizar. Então no treino 1 a gente já vai ter treino de perna fazendo posterior, pensando novamente aí nessa estratégia, né, de dia lotado ali da academia, ser uma segunda-feira. Então você consegue fazer um treino aí de posterior bem eficiente, fazer uma cadeira flexora, um stiff, enfim, tudo que envolve aí um treino de posterior bem feito. Depois no treino 2 você vai ter costas e bíceps. Já no treino 3 nós temos o quadríceps, focado somente ele, então agachamento, leg press, extensor e por aí vai. No treino 4 a gente vai ter aqui peitoral, tríceps e ombros, ou seja, terminar aí a última parte superior no treino 4, né, fazendo um pouco mais números de músculos que a gente vai trabalhar, porque aí no treino 5 você vai ter um trabalho de glúteo e abdômen. Pois é, né, então aqui eu não deixei muito explícito, como eu falei aí no começo do vídeo, que é posterior tá junto com o glúteo, né, você fazer uma elevação pélvica, um búlgaro e por aí vai, mas aqui no exemplo aqui do treino 5, aí eu vou ter realmente um destaque pro glúteo. Então você fazer ali um treino mais focado para essa musculatura, ou também você pode fazer um perna geral novamente, desenvolver mais ainda a sua perna, e aí incluir também o abdômen, sendo um músculo estabilizador, né, responsável aí por vários movimentos. E aí com isso, meus queridos, a gente finaliza esses exemplos aqui, né, de divisão de treino que você pode fazer de acordo com a quantidade de vezes que você vai treinar aí ao longo da semana. Novamente, aqui não é necessariamente
as divisões únicas, as divisões definitivas. Pode ter outras aí que vão se encaixar melhor para sua rotina, mas eu quis trazer aqui uma divisão, exemplos, né, de divisão de uma maneira assim geral. Você vai trabalhar todos os agrupamentos musculares aqui de maneira homogênea, né? Então, pelo menos um dia ali você vai treinar algum agrupamento e aí com isso você vai desenvolver tudo de maneira geral. Beleza? Então, meus queridos, e aí com isso eu vou finalizar o vídeo por aqui. Espero que essas divisões aí te ajudem a esclarecer um pouquinho mais a sua rotina de treino. E é isso, né? Tentem aí fazer essas divisões, tenta seguir aí, ver o que acha. Depois volta aqui e comenta se funcionou, se gostou, se não, enfim. É isso então. Beleza, meus queridos? Então é isso, fiquem bem e até a próxima. Tamo junto e bom treino.